Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Olá a todos e a todas, muito prazer, mais uma vez estando aqui num evento sobre Amazônia, nosso especial Amazônia, hoje para falar sobre as perspectivas econômicas da floresta em pé, um tema atual como nunca e polêmico também, como sempre, né? Eu recebo aqui no estúdio da Exame a Anne Groth. Falei certo? Anne Groth, Head de Advocacy e Policy da Biofílica Ambipar, parceiro de longa data aqui da Exame. O Munir Soares, que é fundador e CEO da Sistêmica, aliás, um novo parceiro aqui da Exame também. E online eu recebo a Patrícia Cota Gomes, que é diretora executiva do Imaflora e gestora da rede Origens do Brasil. Muito obrigado aos convidados por aceitarem debater esse tema aqui com a gente. E eu vou começar com a Anne, que está aqui comigo no estúdio. E já vou deixar aqui um tema que é bem simples para você debater. A gente sabe que a Amazônia é uma economia que vai do 0 a 100, né? Então você tem desde modelos econômicos primitivos, mais complexos, até a Zona Franca de Manaus, né? Então, como que a gente concilia todo essa economia que você tem lá na região, pensando no desenvolvimento sustentável e nas diversas dimensões socioambientais da floresta? Passo a bola para você. Começamos com uma pergunta fácil, né? Facinho, facinho. Eu acho que você tocou nesse ponto da complexidade da Amazônia. A gente sempre gosta de falar que a Amazônia é um mundo à parte, né? Nem país à parte, é como se fosse um mundo à parte. Mas dentro de toda essa complexidade, eu acho que tem um objetivo, um olhar em comum, que é esse nexus do social com o ambiental. Como que a gente consegue desenvolver soluções econômicas ou incentivos econômicos inovadores que sempre tem que tratar desse nexus, porque quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala dos estados da Amazônia Legal, é impossível a gente não tratar desse nexus. Então, por exemplo, na Biofílica Ambipar, a gente trata desse nexus com projetos especificamente de carbono de conservação. Como que a gente trata da floresta em pé? Criando incentivo econômico para que essa floresta continue em pé. Então, atualmente, nós temos aproximadamente mais de 2 milhões de hectares de floresta sob conservação, sob gestão da Biofílica Ambipar. E só esse pedacinho de terra, né, porque a Amazônia é vasta, mas esse pedaço de terra, eles geram créditos de carbono por meio da conservação que ajudam nesse fluxo financeiro de conservação. Porque, afinal, eu acho que também, quando a gente fala de Amazônia, é impossível a gente não falar de desmatamento, degradação florestal, mudança do uso do solo, e falar da questão que é um incentivo, ainda é um incentivo desmatar e degradar. Então, a gente precisa de soluções que tratem desse problema. Eu gostei da palavra nexus, né? Porque é um pouco isso, porque, sim, há incentivo para desmatar ainda, porém, quando você olha a fundo, percebe-se que o desmatamento, ele economicamente é pior do que a floresta em pé, né? Só que é o nexus que precisa, né, um novo paradigma, né? E eu acho que muita gente vê o desmatamento, às vezes, como um problema ambiental e não vê o problema social, Sim. que também é. Se você não tem um incentivo claro, às vezes, para ajudar as pessoas que já têm algum tipo de manejo sustentável, já estão lá fazendo práticas, mas que precisam, às vezes, de um apoio financeiro, elas precisam ser compensadas exatamente por aquele esforço, você também não vai estar tratando o desmatamento. Sim, sim. Munir, bom, uma pergunta
tranquila aí? Como é que concilia essas diversas dimensões? Você que também está envolvido aí nessa questão de carbono. Olha, a Sistêmica acredita que vem desenvolvendo projetos de carbono. Hoje a gente tem em áreas aí 600 mil hectares em implantação e temos mapeados aí mais ou menos 1,5 milhão de hectares que a gente está em processo de diligência. Os processos de carbono, os projetos, além de trazer o incentivo econômico que a Anne trouxe, eu acho que eles são uma oportunidade de ressignificar os territórios. Eu acho que o nosso grande desafio aqui é como é que você cria um financiamento de longo prazo que possa redirecionar, né, e revalorizar o que está colocado ali, conciliando, né, o aspecto social que é fundamental. Sem isso a gente não consegue avançar com a biodiversidade que está presente ali. Então o que a gente tem olhado é que se você compara, né, nos diferentes projetos, nos históricos de projetos na Amazônia, em diferentes regiões, você tem às vezes uns soluços de financiamento. Né? Então você tem ali um projeto, começa a fazer tal, e aí desmobiliza para uma questão política, ou às vezes um financiamento internacional que não acontece, e com um projeto de carbono você estabelece uma relação que é de no mínimo 30 anos com o território. Né? Então a gente entende que são projetos que permitem, que trazem um volume de financiamento interessante, que aliam aí um incentivo econômico, mas que é uma ponte para o futuro, para a construção de uma economia. Né? Em muitos casos, às vezes a gente vê debates que você fica discutindo o mercado de carbono, né? Sendo que, na verdade, o mercado de carbono ele vai trazer o recurso financeiro e o financiamento. Né? E o desafio que a gente tem aqui é de ressignificar uma economia. Né? E aí sim, eu acho que com o benefício que o mercado de carbono traz de longo prazo, esse financiamento em volume adequado, a gente consegue sim repensar os usos que estão sendo feitos ou até, em muitos casos, potencializar usos interessantes. A gente tem projetos em comunidades que giram em torno da castanha do Pará e que você percebe que tem N possibilidades ali. Mas o que faltava? Um financiamento adequado que a gente espera e vê acontecendo agora com os projetos de carbono. É interessante porque no fundo é um instrumento financeiro, né? E até hoje mesmo de manhã eu estava conversando com o pessoal da TIG, que recebeu aí um aporte da Casa Branca para fazer reflorestamento. Já um mercado aí, enfim, um projeto aí de 1 bilhão, e eles gerenciam 20 bi. e aí, quer dizer, você usar, isso é ESG na veia, hein? É você usar, né, o instrumento financeiro, o capitalismo e tal, para canalizar né, o impacto positivo, né? Exatamente. Eu acho, Rodrigo, a gente falou um pouco, né, do desmatamento, né? Os agentes que estão operando o desmatamento, para eles é lucrativo. Sim. Né? Por que para eles é lucrativo? Mesmo que ele vai lá, faz um desmatamento e tal, naqueles 5, 6 anos, 10 anos ali, ele conseguiu se apropriar, em muitos casos, às vezes, conseguiu entrar numa área devoluta do Estado, legalizar ou não essa área, mas ele teve um benefício. Acho que a discussão aqui é como é que a gente equilibra esse benefício? Como é que a gente cria uma perenidade nesse benefício? Como é que a gente redistribui esse benefício? Porque hoje em dia, se você olha, né, muitos grupos aí, né, até criminosos mesmo, acabam se apropriando desse excedente econômico que é do coletivo, e aí você não tem. Agora o desafio é como é que a gente cria essa nova economia. E você trouxe um exemplo muito interessante, né, que é a discussão do reflorestamento. A gente entende que você tem que olhar, né, a floresta como um mosaico. Né? Então, primeiro eu tenho que manter essa área em pé, as áreas que estão preservadas, né, conservadas, que são os projetos de REDD, que a gente acha que eles têm um papel fundamental, porque uma área que você desmata, provavelmente você não vai conseguir recuperar a mesma riqueza de biodiversidade que você tem lá. E dentro desse mosaico, a gente tem aí os projetos de reflorestamento, que são projetos hoje muito desafiadores do ponto de vista da economicidade desses projetos, como é que você estrutura uma arquitetura que você consiga chegar a 5, 10, 20 mil hectares, né? Então, para isso é importante montar um ecossistema de organizações. Né? No nosso entendimento, a gente acha que nos projetos de reflorestamento, sobretudo na Amazônia, a gente não entende que só um projeto de carbono vai conseguir levantar isso. A gente entende que é possível e é necessária uma atuação conjunta entre mercados de carbono, né, privados, uma atuação do poder público, organizações da sociedade civil, esse ecossistema inteiro, inclusive com financiamento adequado para o produtor, é que aí sim a gente vai dar escala para essa nova economia. Não, legal. A questão das florestas silenciosas, né? Isso é um conceito já
não é novo, inclusive, mas é verdade. Bom, falando em sociedade civil, a gente ouviu aqui o mercado, né? E a Patrícia traz uma outra dimensão aqui para essa conversa, né? A Patrícia do Imaflora e também da Origens do Brasil. E eu queria ouvir de você também, Patrícia, aí, como é que a gente concilia, né, essas dimensões socioeconômicas, socioambientais da floresta, que é uma questão complexa, com o desenvolvimento econômico, que pode ser uma solução, né? Que eu acho assim, até hoje ele não foi, mas pode ser. Patrícia, obrigado por... Ótimo. Obrigada a vocês pelo convite, Rodrigo. Bom, eu acho que para começar a falar dessa economia da floresta em pé, eu acho que é impossível a gente falar dela sem pensar em duas vertentes necessárias. A primeira é um combate ao desmatamento e ao ilegal. É impossível você dinamizar uma economia da floresta em pé se você não tem ações, ferramentas de comando e controle para coibir o ilegal, né? Para que você possa restringir essa atividade e aí sim, com incentivos, né, com foco, dinamizar uma economia que mantenha a floresta em pé. E aí eu começo lembrando que o Brasil é o país do mundo com a maior biodiversidade. Essa biodiversidade ela é uma vantagem competitiva única que o Brasil tem. E essa biodiversidade, que é sinônimo de inovação e potencial de novos negócios, novos modelos econômicos a partir da biodiversidade, a partir da floresta em pé. Então, se a gente não olhar para isso com muita atenção, a gente está jogando fora o nosso principal ativo. E aí vem um paradoxo, olha que interessante. O Brasil, eu acompanhei a COP, que foi no Egito, onde a gente estava discutindo ali soluções para ter uma economia, né, mais descarbonizada no mundo. E lá o Brasil aparece como o quinto país maior emissor de CO2 do mundo. E diferente dos outros que estão em primeiro lugar, cuja origem das suas maiores emissões é a matriz energética, o Brasil é o único que está nesse ranking alto, que não é tão bom, em função do desmatamento. Ou seja, a gente está queimando, acabando com o nosso principal ativo, né? Então, eu acho que isso aí é um pouco o preâmbulo da discussão da economia da floresta em pé, né? E eu venho do Imaflora, né, que nasceu logo após a Rio 92, há 28 anos atrás, ajudando a construir soluções para demonstrar que é possível produzir e conservar. Então, o Imaflora vem trabalhando muito focado no setor florestal e agrícola, e a gente não tem dúvida, né, que é possível produzir, conservar com viabilidade econômica. Há 28 anos atrás, eu estou no Imaflora há uns 22 anos, discutir isso com o setor empresarial era um trabalho hercúleo, porque ele era visto como a cereja do bolo. Então se eu faço alguma ação socioambiental, eu não vou ser financeiramente viável, né? Existia uma diferença. E eu acho que a gente deu passos enormes, né? O avanço da tecnologia, pesquisa, testes de modelos, inclusive em escala, formas de produção, novos sistemas produtivos que mostram que é totalmente possível, né? A gente tem a Embrapa, a gente tem várias empresas de pesquisa, a própria sociedade civil. Vou apresentar depois um caso que a gente vem mostrando, desenhando e mostrando ele em escala como uma das soluções da economia da floresta em pé. E aí uma outra coisa que eu chamo a atenção também é que agora a gente tem algumas barreiras sendo feitas para os produtos associados ao desmatamento e descumprimento de direitos humanos. Foi aprovada agora em março, no Parlamento Europeu, uma lei que vai restringir a entrada de produtos que não possam demonstrar que na sua cadeia de suprimentos eles estão livres do desmatamento, né? Aliado a isso, a gente tem aí o aumento da conectividade, a internet, o consumidor acessando informações, gerando uma maior consciência e cobrando das marcas, do setor empresarial, uma responsabilidade de fato dessa questão socioambiental, né? Então, quer dizer, as marcas que nos próximos anos não se adequarem de forma mais concreta, elas provavelmente vão perder o valor, porque isso já não é mais uma questão da cereja do bolo. As empresas estão percebendo que não entender
os seus impactos, não monitorar, não mitigar, ele passa a ser um risco estratégico para o seu próprio negócio. Então, eu acho que resumindo, eu acho que produzir e conservar é possível, já tem solução, e a diferença é que agora ele passa a ser estratégico para o negócio. Interessante, e aí eu vou continuar com você, Patrícia. A gente já está há algum tempo aí com esse negócio de sustentabilidade, né? Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo de ver o atual momento, a dimensão que isso ganhou. Por quê? Eu fico feliz porque finalmente, depois de 20 anos falando disso, o pessoal está começando a perceber que, olha, o que a gente está falando faz sentido. E triste porque às vezes eu vejo as pessoas debatendo coisas que nós debatíamos há 10, 15 anos atrás e que na verdade já existem soluções, né? Que é um pouco que a Patrícia falou, quer dizer, essa questão de produzir e conservar, que hoje ganhou aí o mainstream, se fala desde os anos 70. Né? A Rio 92 já tratava disso, né? Quando a gente fala de COP, agora ganhou notoriedade porque o Brasil tem um papel estratégico, porque uma série de coisas, Acordo de Paris, mas é 92 que começou, e a gente, né, o mundo vem fazendo acordo sobre isso há décadas, né? Então, assim, trazendo um pouco para, agora saindo né, dessa viagem aí um pouco mais ampla e trazendo para o campo do atual, esses modelos economicamente viáveis, eles existem, né? E aí, do modo geral, quais são esses modelos? O que a gente já pode dizer, olha, para o investidor, para o empresário do agro, falar, olha, cara, isso aqui já deu certo, entendeu? O que na sua visão a gente pode usar como exemplo? Ótimo, acho que é super importante a gente falar sobre isso, né, Rodrigo? Eu queria só trazer complementando para vocês verem como que a gente está num momento que talvez a gente tenha uma grande oportunidade. Acabou de ser lançado para consulta pública o plano, chama PPCDAM, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Esse foi o plano que ajudou o Brasil lá atrás a alcançar os melhores resultados de diminuição do desmatamento. E eu estava falando que justamente se a gente não combate o desmatamento ilegal, a gente não tem como, de fato, promover uma economia da floresta em pé, né? E aí o interessante é que esse plano ele está sob consulta, a gente estava revisando ele semana passada, e ele traz uma novidade que agora vem bem marcada, que é o eixo de promoção da economia da floresta em pé. Chama exatamente esse, promoção da economia da floresta em pé. E ele traz como uma ação, que aí a sociedade civil, as pessoas vão poder acompanhar para ver se realmente, de fato, vai ser implementada, mas ele propõe a construção de um Plano Nacional de Bioeconomia. Tudo isso para dizer o quê? Não existe nenhuma possibilidade, nenhuma não. É muito difícil você pensar em promover esse novo modelo de negócios para a Amazônia sem você pensar em investimento. Porque foi isso o que o Brasil fez há algumas décadas atrás, quando o Brasil se propôs a se tornar um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, o Brasil hoje é um dos maiores, mas antes ele era o grande importador. Então, o que mudou? Por que o Brasil chegou lá em poucas décadas? Porque o Brasil tomou uma decisão econômica, uma decisão estratégica de que ele ia investir para que o Brasil chegasse lá. Então, tudo isso para dizer que se a gente quer ser um país reconhecido, uma vez que a gente tem um ativo único, né, que é essa biodiversidade, a gente tem que investir. E eu acho que ao longo da conversa a gente pode aprofundar um pouco. Eu queria trazer um caso, pensando nessa economia da floresta em pé, realizada por populações tradicionais e povos indígenas. Eu vou contar um case, vou apresentar para vocês um case que a gente tem conduzido lá no Imaflora, né? O Imaflora é o administrador de uma rede
chamada Origens Brasil, que visa conectar, fazer uma ponte entre populações tradicionais e povos indígenas que produzem biodiversidade com mercados consumidores que têm a capacidade de agregar valor a essa produção e colocá-las em mercado diferenciado. Essa solução que a gente começou a pilotar numa escala muito pequena, ela foi financiada e escalada pelo Fundo Amazônia, que agora está retomando, e a gente acabou ganhando em 2019 o Prêmio Internacional de Inovação da ONU, como um negócio que trabalha os diferentes elos da cadeia e gera redução de pobreza, apoia a redução de pobreza no mundo. Então, hoje a gente está com mais de 3.500 produtores indígenas, quilombolas, ribeirinhos, de 67 etnias, comercializando mais de 60 produtos e ingredientes em 37 áreas protegidas, que dá mais ou menos uns 54 milhões de hectares. E aí nós temos marcas importantes fazendo negócios com essas comunidades, com rastreabilidade, com transparência, tudo através de um aplicativo. Então o consumidor, quando compra um produto, ele consegue fazer leitura de um QR Code e chegar na origem da produção com informações sobre a transação comercial. E aí a gente tem desde marcas startups, né, surgindo a partir de negócios na Amazônia, como grandes empresas, como a Mãe Terra, Pão de Açúcar, Natura, Wikibold. Então, assim, eu acho que a gente tem muitos casos. A gente tem uma aceleradora na Amazônia de um parceiro nosso, o IDESAN, que chama MAS, que eles fazem aceleração de negócios de impacto. Então, negócios que trabalham a biodiversidade da Amazônia, né? Então, eu acho que a gente tem muitos negócios, a gente tem as empresas B surgindo aí, são empresas que também querem gerar impacto não só pelo o impacto dela é medido não só pelo retorno financeiro, mas também pela contribuição que ela vai deixar à região. Então, eu acho que tem muitos casos que a gente vai poder explorar aqui, que já mostram que isso é possível em escala, né? Oportunidade, inclusive, de conhecer uma iniciativa, né, de castanha, lá na Volta Grande do Xingu. Fantástico, um excelente trabalho, e economicamente viável e assim, maravilhoso. Inclusive a Wikibold usa, né? E é o melhor pão da Wikibold lá, é o que vem a castanha na Amazônia, tá? Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Outra questão é que nós temos duas empresas aqui, empresa aberta, inclusive, né? Poxa, que nasceram dessa ideia, né? Desse novo conceito de que eu não diria nem que dá para você conservar, porque dá, mas assim, é que você precisa conservar para produzir, né? Enfim, queria que, começando aqui pela Anne, contasse um pouco dessa experiência, né? De como empresas já de um tamanho relevante, né? Como é que é essa experiência de realmente abraçar esse modelo de negócio? Perfeito. A gente está abraçando esse modelo há um tempinho, né? É verdade. A Biofílica em si, a gente existe há mais de 15 anos, desde 2008, e agora fazemos parte do Grupo Ambipar, que realmente a gente fala que foi um casamento de amor, porque os propósitos se encaixaram perfeitamente. A Patrícia, ela tocou num modelo econômico, talvez de bioeconomia, que a gente conhece um pouco mais, ou está mais habituado a saber quando a gente fala de produção de produtos bio, mas quando a gente fala de carbono, de conservação via carbono, a gente está falando da floresta como o ativo em si. Você não precisa necessariamente estar produzindo algo naquele projeto, você está conservando aquela floresta em pé, toda a biodiversidade que existe nela, e isso é uma pegada assim fantástica do ponto de vista ambiental e até econômico, que a gente pode hoje em dia ter um financiamento em que você conservar aquela floresta é o suficiente, porque o valor ambiental daquilo e eventualmente então global já é suficiente. Então, onde antes não existia um modelo, por exemplo, para as empresas que pudessem se responsabilizar pelo seu impacto ambiental, hoje existe. Você financia via os créditos de carbono, você apoia um projeto diretamente. Tudo feito de uma maneira assim comprovada também cientificamente, e o foco é total na floresta. Então, realmente, a gente sempre fala, e é verdade, que a Biofílica ela nasceu
como uma empresa de conservação. E o carbono foi o financiamento, o modelo para que isso pudesse acontecer. Uhum. É muito interessante isso, porque às vezes a gente atua, eu acho que em economia, baseado em conceitos que parecem naturais, parecem que são conceitos que simplesmente surgiram. Mas quando a gente para pensar, são coisas que nós, seres humanos, que inventaram, né? Como, por exemplo, essa coisa de extrair coisa da terra e usar como se não houvesse amanhã. E não haverá, caso a gente continue com isso. Outra coisa, por exemplo, lixo, né? Eu até estava conversando outro dia com as pessoas do setor e falava, não existe lixo. A gente que inventou esse conceito, né? A natureza não tem lixo, imagina, um animal não produz lixo, né? A gente que inventou, mas de repente existem esses conceitos. Eu acho que é um pouco, quer dizer, você começa a quebrar isso, né? Quer dizer, não tem essa daquilo não ter valor, né? Exato. A gente gosta de falar, também deixar claro, que muitas vezes o que acontecia já nessas áreas de projeto já era isso, já era um RED. Esse tipo de projeto de carbono se chama RED, né? Redução evitando emissões por desmatamento e degradação florestal, mais um manejo sustentável, aumento de estoque de carbono. Mas que isso já estava sendo feito. As pessoas, muitas vezes, dentro dessas áreas já tinham essas práticas, mas não existia uma forma de compensá-las por essas ações. E hoje você consegue não só compensar, mas ampliar todo esse trabalho. Você cria ali um plano de manejo, um plano de ações, você monitora via satélites, você realmente acompanha e você consegue tornar isso num business, realmente num negócio para manter aquela floresta intacta. Munir, como é que vem essa experiência desse modelo? Não, eu acho que eu queria complementar aí o que o Ellen falou, porque eu acho que tem um desafio que de fato, os projetos, quando eles vão ocorrendo, você tem sempre primeiro um aprendizado, né? Acho que a gente está, e o carbono, na geração do crédito de carbono, era importante justamente para sinalizar que, olha, aquela floresta tem recurso, tem valor per si. Acho que esse é um ponto importante. A outra coisa é que, do ponto de vista das comunidades que já estavam fazendo esse trabalho, você abre novas potencialidades ali, né? Então, ressignificar também para esses povos é importante também. Na medida, só para te dar um exemplo, a gente tem trabalhado numa comunidade quilombola em que a gente fez um diagnóstico social em que os próprios quilombolas que ali estão não se reconhecem como negros. Então, parte importante do nosso trabalho é também trabalhar a identidade junto com eles. Né? Por quê? Porque a partir da história que eles têm ali é que eles vão ressignificar esse território. E aí tem coisas super interessantes, porque às vezes quando a gente fala de conservar uma floresta, parece que a gente está falando assim, não, e a história brasileira é um pouco nisso, né? Passa ali uma fita, ninguém entra, não pode fazer mais nada. Né? E eu gosto muito de uma frase de um naturalista escocês, que é o John Muir, que ele fala o seguinte, sempre que você anda na floresta, você encontra sempre mais. Né? Então, um pouco da nossa experiência, né, tem sido descobrir cada vez mais potencialidades dentro das próprias comunidades e a partir delas. Né? Então, outros exemplos. Né? Então, por exemplo, a gente foi identificando nas comunidades que tinham pessoas que produziam instrumentos musicais a partir de madeira derrubada. Tal. Por que não trabalhar isso? Né? Tem um potencial, por exemplo, algumas comunidades, de fazer um manejo mais interessante do pescado. Eles trabalhavam com castanhas, e são potencialidades. Uma outra coisa que a gente está descobrindo, por exemplo, é que dentro das comunidades você tem uma questão muito forte, às vezes, né, do trabalho das mulheres, e que às vezes não é valorizado. Como é que a gente pode, nessa experiência, trazer, por exemplo, um doce que é feito e fazer esse doce acessar o mercado? Então, acho que esse é um ponto que para a gente tem sido interessante, olhar os projetos de conservação de uma maneira holística, sempre a partir das histórias e do que está acontecendo lá e da ancestralidade que está ali. Né? Porque é a partir disso que a gente descobre os potenciais e a partir disso também, do que já está presente ali, das potências que estão presentes nas comunidades, que a gente vai estruturar as oportunidades de negócio. Não sei se todo mundo aqui curte, eu sou um fã de música e, o mais importante, eu gosto de conhecer sobre instrumentos musicais, mas o pau-brasil é a matéria-prima dos melhores violinos
do mundo, né? Hoje um violino realmente bom, é, aquela vara, né, do violino é feita de pau-brasil, que é a melhor madeira considerada para isso, e a gente nem tem ideia, né? Nós destruímos isso aí para não fazer, para não ganhar nada com isso. Agora, muito interessante você trouxe essa questão, e a gente está em só mais 10 minutos, e eu já vou falar, eu falei que 45 minutos passa rápido, estou olhando para a Cecília ali, que não acreditou em mim, mas enfim, passa muito rápido. E aí já para a gente fazer a última rodada aqui, eu vou fazer o contrário, né? Vamos começar com o Munir, depois a gente termina com a Patrícia. Justamente para falar sobre essas externalidades, que quando a gente está falando de mudar modelos econômicos, né? E aí assim, economia, né? Qualquer um que estuda um pouquinho de economia vai entender. Às vezes não tem muito certo ou errado, tem quem ganha, quem perde, né? Então, se você incentiva uma coisa, alguns ganham, se você incentiva outra coisa, outros ganham. No caso, óbvio que aí a gente não vamos entrar nessa discussão filosófica do que é eticamente certo ou errado, mas vamos entrar nessa questão econômica. Se a gente vai mudar o modelo econômico vigente na Amazônia, pessoas vão perder, talvez, parte do sustento, ou algumas pessoas podem ficar de fora. E aí, como é que a gente reduz essas externalidades e pensa, olha, nós não podemos deixar ninguém de fora, senão a gente só vai estar mudando o problema, né? Como é que a gente, e já esse seu exemplo das comunidades que você trouxe é fantástico. Então, como é que a gente amplia isso e dá escala para essa inclusão? Eu vou responder essa pergunta relatando uma história que a gente... Porque assim, na sistêmica a gente trabalha, os mercados de carbono são ferramentas de transformação territorial, como eu já disse, e de aportar financiamento de longo prazo, que é fundamental. A gente teve uma conversa com um proprietário de terras que estava pensando em abrir as suas propriedades. Então ele tinha uma floresta íntegra e ele queria abrir lá os 20% dentro do previsto legalmente, né? Ele queria abrir, né? Se você faz a conta do ponto de vista da exploração pecuária, de pecuária na Amazônia, né, você começa a comparar número de empregos potenciais, o que vai se produzir ali é baixíssimo. Né? Agora, quando a gente olha para o lado e fala, não, peraí, quais são as alternativas que eu tenho e que eu posso financiar por meio de um projeto de carbono? Né? Você começa a pensar em reflorestamento, que gera muito mais emprego. Tá? Você começa a pensar em novas cadeias de valor associadas. Então eu dei alguns exemplos aqui, produção de doces, instrumentos musicais, própria biotecnologia. E o último ponto que para a gente na sistêmica tem sido fundamental, e eu acho que eu aqui também queria colocar isso para desconstruir um pouco da lógica e do imaginário, às vezes, da população, do brasileiro que não conhece a região, porque a gente imagina aquela coisa da natureza intocada. Né? E na sistêmica a gente tem utilizado muito tecnologia. Então a gente está num momento do mundo em que você tem uma potencialidade de trazer financiamento de longo prazo, explorar essas novos modelos com cadeias de valor longa, em que você consegue gerar mais emprego, e aí sim você tem uma inclusão com um posto de trabalho melhor, turismo sustentável, outras perspectivas, mas você também tem uma possibilidade, por meio de tecnologias, de encurtar. Né? Então aquele senhor que estava ali, aquela senhora que estava produzindo lá seu doce, ele não conseguia acessar esse mercado. Hoje essas pessoas podem contar suas histórias. Né? Uma inovação simples, internet. Né? E você tem outras possibilidades aí também. Então a gente acha que esse tripé, financiamento de longo prazo, valorizar o que já está presente ali e pensar isso em desenvolvimento de negócio. E o encontro com tecnologia cria um tripé que tem uma potência significativa, e é a partir disso que a gente tem trabalhado dentro dos nossos projetos de redução de emissão. Legal. Eni, como é que a gente não deixa ninguém de fora? Eu diria que é quase aquela discussão de será que você está compartilhando um bolo ou você está aumentando ele para ter ainda mais do que compartilhar, né? Eu acho que esse tipo de projeto, ele acaba ampliando muito mais o valor que você consegue tirar da floresta ou de projetos de reflorestamento. Para te dar uma ideia, nós também temos talvez o maior projeto de reflorestamento em larga escala. Nós vamos reflorestar 75 mil hectares de fragmentos de floresta. O nome do projeto é Corredores de Vida, exatamente para trazer de volta esses fragmentos de biodiversidade e colocá-los novamente como um só, né? E
com mapeamentos socioambientais, a gente foi entender qual é o impacto, então, das pessoas que moram ali na região, quem que a gente vai precisar para contratar de mão de obra, para ter viveiros, controle de formigas, que é um problema imenso quando a gente fala de reflorestamento. E o impacto é que mais ou menos 600 pessoas por ano vão ser impactadas e vão receber algum tipo de remuneração por esse projeto, onde antes a gente estava falando de áreas degradadas que têm baixíssimo valor econômico. Então, eu acho que o carbono, esse viés de financiamento, ele serve para expandir o bolo. Vamos colocar mais massa ali, vamos amassar mais, fazer mais, porque realmente a gente tem muito mais o que ganhar. Não é só uma repartição do ponto de vista de recursos que talvez a gente está acostumado a pensar, que nem você falou, né, que a gente está acostumado só a extrair. Hoje em dia a gente constrói mais do que extrai. Eu acho isso uma ideia assim, realmente muito poderosa, porque de fato, se você fomenta, né, novas economias sustentáveis, isso cresce, né? E tem oportunidade na Amazônia. Acho que a gente fala também, nós estamos falando de Amazônia aqui, é claro, mas estamos um exemplo aqui, a própria Ambipar, né? Quer dizer, um grupo hoje, um conglomerado de empresas que atua em diversas áreas da sustentabilidade, tudo baseado na sustentabilidade, é o tamanho da empresa, tudo baseado na sustentabilidade. Então, assim, se você ter realmente esse pensamento, eu acho que as oportunidades de ganhar dinheiro são enormes, né? Eu acho isso bem interessante. Patrícia, também trazendo aqui a visão do Imaflora, um pouco saindo do mercado aqui, como é que a gente inclui, né? Não deixa ninguém de fora nessa Amazônia do Brasil aí. Amazônias são muitas, né, Rodrigo? E tem muitas oportunidades. Queria só trazer um pouco para mostrar o potencial que a gente tem. Um estudo que o Projeto Amazônia 2030, conduzido pelo professor Salo Kolovski, em 2021, em que ele fala que a Amazônia brasileira tem uma vocação enorme, uma vocação econômica enorme florestal, e que a gente tem um potencial gigante de exportação pouco desenvolvido. Então, ele fez os cálculos e ele estima que a gente poderia exportar 2,3 bilhões por ano de produtos compatíveis com a floresta em pé. Então é um estudo muito interessante, quem se interessar vai atrás, porque ele compara outros países que são produtores dos mesmos produtos que nós temos, só que eles exportam muito mais que o Brasil, que tem um potencial gigante ainda não desenvolvido. Então eu volto naquela fala para falar dessa... Você chama de externalidade, como que a gente não deixa ninguém de fora, né? A gente só vai conseguir levar para essa nova economia se a gente tiver investimento, porque potencial a gente tem uma condição única, né? Que o Brasil tem um diferencial competitivo, mas a gente precisa fazer um investimento para de coibir o ilegal, de novo a minha fala, e colocar energia, dinheiro, recurso, para que a gente possa levar de fato, trazer as condições para essa bioeconomia florescer. E aí ela passa por um conjunto de soluções, né? Restauração florestal, pagamento por serviços ambientais, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, essas populações tradicionais e povos indígenas, para além do carbono, elas prestam um serviço de manutenção de atributos que a gente precisa reconhecer, né? Então, tem uma discussão forte, o Brasil tem uma lei de pagamento de serviços ambientais que está em vias de ser regulamentada, a gente precisa acompanhar isso, porque isso precisa virar uma realidade, e eu concordo com o Munir quando ele fala que é importante a gente, para além do carbono, do pagamento de serviços ambientais da restauração, a gente também investir nas cadeias que mantêm a floresta em pé. O Brasil é um dos maiores... produtores de castanha do Brasil, no mundo inteiro. Então, quer dizer, o açaí, a gente tem uma série de produtos que a gente precisa agregar tecnologia, agregar conhecimento tecnológico, né, soluções para que a gente possa potencializar. E eu acredito que, para não deixar ninguém de fora, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, antes que você brinque comigo, eu fugi da pergunta, eu acho que essa mudança ela precisa ser planejada, ela precisa ter investimento, ela precisa ser gradual.
né? Com tecnologia, com assistência técnica, com recursos. Por quê? Porque a gente percebe que tem setores que atuam na Amazônia hoje que eles já têm uma maturidade, uma consciência mais alta. Então, para esses segmentos que já têm esse nível de maturidade do negócio, essa mudança vai ser mais rápida, com menos incentivo. Outros, eles vão ser mais lentos, eles vão precisar de mais tempo, mais investimento, mas o que se precisa é colocar, de fato, a bioeconomia da sociobiodiversidade, da floresta em pé, como um eixo central, uma espinha dorsal do Brasil. Eu acho que a gente está num momento que tem uma sinalização do governo que a bioeconomia e uma economia mais descarbonizada, ela vai ter uma atenção especial, né? Então, eu acho que a hora de fazer acontecer agora, as empresas se aproximarem, empresas que querem fazer negócios inovadores, de forma responsável na Amazônia, né? Que se aproxime dessa agenda, porque o momento é agora, né? E a gente sabendo que as empresas que não se adequarem, elas vão ter barreiras econômicas, né? E para que barreiras econômicas e principalmente o consumidor, né? Eu acho que o consumidor vai fazendo uma seleção natural das marcas que de fato conseguem demonstrar que as suas cadeias produtivas são livres de desmatamento, são rastreáveis e têm responsabilidade com os critérios de direitos humanos. Eu acho que esse é um caminho sem volta, né? Então, quem correr, quem chegar primeiro, eu acho que vai ter uma vantagem competitiva nisso. Obrigada aí, Rodrigo, pelo convite. Não, mas o Guinter me avisa aqui, nós temos mais uma rodada. Então, o que me preocupa um pouco é essa palavra gradual, né? Toda vez que o Brasil tenta fazer alguma coisa gradual, dá meio que sai dos trilhos. Mas eu acho que eu concordo que é meio que inevitável, né? Porque o mundo está indo para essa direção, né? O mundo está indo para um novo paradigma econômico por motivos diversos, mas por um dos motivos é porque as mudanças climáticas colocam em risco a nossa própria existência, né? E eu gosto da ideia de que o problema das mudanças climáticas não é com o planeta, né? O planeta vai continuar aí, o problema é com a gente que não vai continuar, né? E aí vem essa questão da bioeconomia, que eu acho que talvez seja o grande tema aqui. Por quê? Porque se o Brasil algum dia sonhou em ser uma potência econômica, nunca esteve tão perto, por causa da bioeconomia. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que há muitos questionamentos, até inclusive de projetos, como por exemplo do professor Carlos Nobre, que eu acho fantástico, né, da ideia de criar realmente uma rede de pesquisa e desenvolvimento na Amazônia e tal. Mas muita gente questiona, poxa, mas isso aqui não vai dar certo, porque não sei o quê. Então, agora sim, para ir para a última rodada, eu deixo aqui a pergunta, né? Bioeconomia é uma utopia para nós ou realmente a gente já pode considerar uma realidade? Munir, vamos lá. Olha, já é uma realidade. Tanto é que, assim, já existe uma economia que se estrutura, acho que a Patrícia citou alguns dados aí no mundo, né? Então, assim, já existe essa economia, né? O que acontece é, o Brasil tem uma participação pequena nesse mercado. Então, acho que a primeira coisa é, como país, a gente precisa tomar essa decisão. Qual é o share, né, do mercado que enquanto país nós vamos querer, tá? Só para falar do ponto de vista de mercado de carbono, o Brasil tem potencial de liderar isso. A gente já tem um histórico de negociação nisso e eu acho que a gente tem muito que aproveitar esse movimento, tá? De liderar essa agenda e de ser um grande ofertante aí de redução de certificados de emissão. Que, no nosso entendimento, a gente precisa de uma cadeia de diferentes produtos, né? O produto que está aqui e que tem uma visão e que pode criar essa ponte de curto prazo com longo prazo é o mercado de carbono. Tá? E aí você tem outros projetos que vêm complementar. Esse projeto que você citou, por exemplo, ele entra dentro de um mosaico de diferentes soluções. O que não pode é a gente olhar para o futuro e falar, não, a gente só quer agora trabalhar com biotecnologia ultramoderna. Legal, isso vai demorar para ter a maturação necessária e talvez a gente tenha uma necessidade de financiamento.
Então, se a gente, enquanto país, se organiza, e sobretudo as políticas públicas têm um papel importante para isso, para dar os incentivos corretos, para que a gente tenha os diferentes produtos acessando esse mercado, eu acho que a gente tem um potencial significativo de não só responder esse desafio, né, mas também de dar uma contribuição para o mundo. Né? Não só do ponto de vista das mudanças do clima, mas também ofertando produtos de qualidade, que no meu entendimento, acho que o carbono, né, os créditos de carbono são a ponte para esse futuro. Sim. Patrícia, utopia ou já é realidade? Olha, eu acho que é realidade sim, viu? Eu acho que já tem muitas soluções, muitos negócios, muita startup na Amazônia trabalhando com isso, modelos de reflorestamento, restauração, né? Mais do que reflorestamento, restauração, carbono, tem um combo de soluções já sendo praticadas. Eu acho que à medida que a gente for investindo, de novo, investimento em tecnologia, de entender os princípios ativos de vários produtos, quer dizer, a gente trabalha com cogumelo lá, que esse cogumelo não era conhecido o cogumelo sonoma dos Yanomamis. Quer dizer, tem um monte de produtos, de ativos que sequer ainda foram descobertos. Isso tem um valor incalculável e a gente tem que investir nisso, né? Então eu acho que tem uma série é uma realidade, mas por outro lado, esse termo da bioeconomia que foi cunhado lá no final dos anos 60, eu queria fazer só uma provocação, porque ele começa a ser cunhado, esse termo, quando se coloca em xeque o modelo de crescimento econômico ilimitado que não reconhecia os limites biológicos da natureza. Então, portanto, se sugeria naquela época que uma nova ordem econômica ou uma nova bioeconomia, ou seja, pautada nos limites biológicos, deveria surgir. Então, ela nos convidava... esse termo nos convida a rever mesmo a nossa forma de produzir bens, serviços e a própria comida que chega na nossa mesa, né? Tem um professor de economia, o Ricardo Abramovay, lá da USP, que ele define a bioeconomia como que eu mais gosto, é essa definição, que ele define como a economia da vida. Então ele fala que, portanto, ela é mais do que um ramo da economia, ela é um valor ético e que deve estar no centro da tomada de decisão das empresas, né? Então, assim, eu acho fantástico, porque eu acho que é inaceitável. A sociedade não pode aceitar, em pleno século XXI, a gente ter sistemas de produção que continuam a gerar pobreza e degradação, desmatamento. Então, assim, que não transfira valor para o local onde tá acontecendo essa produção. Isso tem que ser inaceitável, por isso que é um valor ético, né? E aí, voltando naquilo, existem formas de fazer... Tem empresas que estão motivadas a fazer essa transformação. Agora, isso não pode virar um greenwash, né? Uma lavagem verde, falar, eu sou SG, quer dizer, nós temos que cobrar, que acompanhar, que monitorar que as empresas de fato comprometam com isso, com a economia da floresta em pé, com a bioeconomia, que gere transferência de valor compartilhado, né? E eu acredito que isso vai acontecer porque a gente tem agora controle social com a internet, as pessoas, os consumidores monitorando, a gente vai ter barreira econômica e a gente tem vários países, inclusive o Brasil, assumindo compromissos climáticos, né, com ações para reduzir as suas emissões, e eu acho que tudo isso vai ser chave para acelerar essa mudança e para que ela de fato aconteça, mas ela já é uma realidade. Não, e é uma discussão econômica. Eu gostei que o professor Abramovay, inclusive essa discussão do desenvolvimento econômico, né? Eu tenho visto, principalmente lá fora, quer dizer, a discussão sobre a falência do modelo de industrialização para o desenvolvimento dos países, né? Que funcionou aí para os países ricos, mas há muito tempo já não vem funcionando. E eu acho que está muito ligado com isso que a gente está discutindo aqui, que é uma questão econômica, é uma questão ética e é uma questão de recursos. Olha, a gente já escutou. Não dá mais, né? Mas, bom, para mim, pai, eu vou fazer essa pergunta, porque vocês sabem muito bem que é uma realidade, mas eu queria ouvir a sua visão sobre economia. A gente ouviu do Munir e da Patrícia que é uma realidade, então eu vou falar da realidade do futuro, que Legal. também é
Eu vi um dado essa semana que eu achei assim fantástico, incrível, falando sobre o que a gente vai precisar em termos de recursos financeiros para atingir o net zero até 2050. E se a gente falar só de transição energética, a gente vai precisar de um investimento mais ou menos de uns 100 trilhões de dólares, e até 2050 a gente vai ver uma redução de 6% de emissões se a gente fizer essa transição energética de uma maneira boa. Quando a gente está falando de soluções baseadas na natureza, então, por exemplo, projetos de carbono, a gente vai precisar de um investimento muito menor, em torno de 10 trilhões de dólares, e a contribuição é de mais ou menos uma redução de 36% das emissões. Então, eu acho que fica muito claro o custo-benefício também, quando a gente fala de bioeconomia, de carbono, que é por isso que é uma solução que a gente tem que colocar para frente, porque é a que mais faz sentido. Então, eu acho que essa é a realidade da agora e também o nosso potencial. A gente ouviu falar muito também do papel brasileiro, e eu gosto muito de uma frase, que ela vai o seguinte: se você não estiver na mesa, você está no menu. Então, eu acho que o Brasil, ele tem com certeza aí um potencial de ser um grande até exportador de emissões globais, dele poder continuar esse financiamento via outros países também para conservação, para restauro, para que seja, mas focando sempre no como que a gente, olha o ativo que a gente tem da natureza hoje, como que a gente pode atingir o nosso melhor potencial. Sim, não, concordo plenamente. Agora foi, né? Bom, gente, acabamos aqui o nosso painel. Acho que foi uma discussão muito alto nível. Eu saio dessa conversa aqui com a certeza que avançamos muito, né? E as perspectivas são boas. Por quê? Porque temos soluções, né? Já temos a solução, né? A tecnologia existe e é só colocar em prática. E nem precisa de tanto dinheiro assim, né? Nem precisa. Nem precisa. E o retorno Tá fácil, é bom. tá vendo? O retorno para o investidor é bom. Então, queria agradecer muito a presença de vocês e, bom, fique ligado aqui que o nosso especial Amazônia continua. Muito obrigado.